E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Crononauta. Hoje eu tô aqui com mais uma história completa. Hoje eu vou trazer para vocês a Liga da Justiça Ano 1, parte 2. Ela é escrita pelo Mark Waid e Brian Agustin, assim como a parte 1. Para contextualizar, ela continua diretamente o Liga da Justiça Ano 1, parte 1. Ela encerra todas as pontes que tinham ficado no primeiro quadrinho, toda a questão dos aliens e tal, como que eles chegaram, tudo isso é explicado. Espero que vocês gostem. Agora sim, fiquem com a história completa. Assim como a parte 1 do Liga da Justiça Ano 1, parte 2, foi escrito por Mark Waid e Brian Agustin e foi publicado originalmente em 1998. A história é uma continuação direta dos eventos que aconteceram na parte 1 e ela encerra algumas pontas soltas que ficaram em aberto na parte 1. A história começa com os heróis questionando Simon Carr sobre quem era o financiador da Liga, pois eles acreditavam que talvez fosse o Vandal Savage quem estava financiando, algo que ele nega e apenas diz que o financiador é alguém altruísta e de bom caráter. Nesse exato momento, temos uma breve conversa acontecendo no fundo, e é uma conversa entre os ricos Bruce Wayne, Maxwell Lord e um outro cara rico aleatório. Vemos uma divergência de ideias, onde Bruce Wayne diz que não confia nesses heróis, e que eles deveriam ir para bem longe de Gotham, já que eles já têm um morcego maluco que anda à noite pela cidade. E o rico genérico concorda dizendo que não dá para confiar com um marciano junto deles. E o Maxwell Lord tem uma ideia totalmente contrária, dizendo que se sente muito mais seguro com eles e que nas mãos certas eles seriam o melhor exército do mundo. Depois, a história volta aos heróis e eles vão embora pois o John leu a mente do Simon Carr e viu que ele estava falando a verdade. O financiador não era ninguém mau. E enquanto eles estão voltando, os heróis perguntam por que o John não tinha contado que ele era telepata, dizendo que isso é estranho, que é perigoso, deixando assim um ar de preocupação nos heróis e um pouquinho de paranoia que começa a se instalar. A história então corta para Canário Negro na floricultura, conversando com Mike, o policial da rua que já parece ser um bom amigo da Dina. Então, confortável com ele, ela começa a desabafar sobre o lance de seguir com a carreira da mãe e assumir a floricultura, e como que queriam que ela fosse uma cópia fiel da sua mãe. A história então se encerra com a Canário agradecendo ele e dizendo que ele é um bom ouvinte e que ele até lembra um amigo rápido que ela tem. Em seguida, vemos o policial Mike em uma sala com o arquivo da Canário Negro na mão, enquanto ele muda de aparência e se questiona se valia a pena mesmo manipular a confiança de seus amigos. A história nos mostra então os oficiais da Locus comemorando sobre como eles estão tão próximos da vitória, dizendo que é bom eles se despedirem da vida que eles têm, se eles tiverem algumas pendências, pois o holocausto está prestes a começar. A história nos mostra então o Clark Kent escrevendo sobre os heróis, sobre a Liga da Justiça, e mostrando algumas vitórias que eles tiveram contra alguns vilões, como o Destruidor Invisível, o Gorilla Grodd, o Geada, o Ameaça Fantasma. Então, enquanto ele estava escrevendo, ele percebe que os heróis estão em perigo, então ele se veste de Superman e vai ajudar eles. Estavam lutando contra alguns aliens em uma dimensão diferente que nos é revelado que na verdade é uma ilusão do Shotar, um vilão vindo do futuro. O Superman destrói a máquina de ilusão e os heróis conseguem derrotá-lo facilmente. Após vencerem, os heróis vão com o Superman até a base da Liga e empolgados eles fazem uma oferta. Eles convidam o Superman para a Liga da Justiça e, contra todas as expectativas, ele nega. Os heróis então ficam decepcionados, se questionando de por que o Superman ter recusado, e o Lanterna é o que fica mais bravo. Após isso, vemos os heróis relembrando a primeira luta deles juntos contra os aliens e a Pelax, e percebem que, na verdade, não foram apenas 7 aliens, e sim 8. Os heróis então partem imediatamente em busca do 8º meteoro, procurando o último alien, e não encontram nada. Vale destacar que o Lanterna Verde aparece e interage brevemente com os heróis.
Vemos então Lanterna Verde na Ferris carregando o anel e vemos ele diferente, mais bravo e sem paciência, sendo bem grosso com o Tom, o mecânico amigo dele. Vemos também o Barry saindo com a Iris e a Iris questionando, dizendo que ele parece distante, ausente, chegando a achar que ele talvez estivesse traindo ela, colocando um ultimato onde ele vai ter que escolher entre ela e o outro alguém no trabalho dele. Na base da liga, vemos o Snapper consertando algo nos dutos de ventilação, até que ele vê algo no quarto de baixo e começa a filmar. Depressa ele leva a filmagem aos membros da liga e vemos o que tinha naquela gravação. Era o quarto do John e vemos ele se transformar em outras pessoas. Pessoas que eram conhecidas dos heróis. Mike, o guarda, Paris Jackson, o companheiro do trabalho do Barry, Laura Denton, uma investigadora que apareceu na primeira parte. E sem perder tempo, os heróis invadem o quarto do John e sem nem perguntar ou escutar, eles veem então vários arquivos de heróis, identidades secretas e tudo. E a partir daí eles começam a pressionar o John, chegando a dizer que talvez ele seja o último alien que eles estavam procurando. Que então, assustado e desesperado, obviamente, o John foge. Enquanto tudo isso está acontecendo, nós vemos um membro da Locus que estava tentando chegar na base da liga, pois ele se dizia arrependido e com medo do que ia acontecer. E para impedir, ele ia contar tudo para os heróis. Porém, ele é impedido por um tiro, e nos é revelado quem atirou, que foi o próprio Simon Carr. Nos é mostrado então a visão de um dos aliens de Apelax e como eles chegaram na Terra. Vimos que eles iriam usar a Terra como um ringue de batalha para descobrir quem seria o novo governante do planeta. Mas os heróis os derrotaram, e o líder deles então veio para a Terra e precisava de um corpo para continuar na Terra. Foi então que ele possuiu o próprio Simon Carr. Depois de passar um tempo, vemos o Flash de novo na base da Liga, conversando com o Snapper e falando como a Liga estava separada e dizendo que ele não sabe como as coisas vão ficar depois da traição do John. Até que de repente chega uma emergência, um chamado para a Liga da Justiça. A Liga então se reúne para resolver diversas emergências. A calota polar começou a derreter, um terremoto começou a acontecer na Fossa das Marianas e uma liberação de gases na Califórnia. O Armagedon tinha começado. O grupo de heróis que nos é mostrado é o Flash e a Canário Negro indo para a calota polar. Enquanto ele corre pela água carregando a Canário, o Flash revela que ele está noivo, o que deixa a Canário profundamente incomodada, visto que ela estava começando a gostar dele. E isso mostra que ela não é tão diferente da mãe dela, visto que a mãe dela tinha feito no passado. O Flash então percebe que a água estava vibrando e vê uma máquina que parece uma máquina de micro-ondas que estava esquentando a água, o que estava fazendo a calota polar derreter. E nesse exato momento em que eles encontram a máquina, eles são atacados por um monstro. Mas eles não lutam contra ele, eles apenas destroem a máquina e já partem para o próximo local. O outro grupo de heróis era o Aquaman e o Lanterna Verde, eles estavam indo para a Fossa das Marianas. Nesse tempo, o Lanterna descobre que, na visão dos outros membros da Liga, ele não era o líder, mas sim o Flash. O Aquaman chega a tirar sarro dele e dá bastante risada, falando que o Flash só deixava o Lanterna se achar o líder. Eles então encontram uma máquina que parecia estar furando a crosta terrestre, e de repente eles são atacados por um monstro marinho gigante, onde o Aquaman ajuda o Lanterna distraindo o monstro e para fazer ele mesmo destruir a máquina, e assim eles também partem para o próximo lugar. Enquanto os heróis estão na ação, nos mostram o Snapper sendo atacado pelo tio Simon. Os dois grupos de heróis chegam juntos na Califórnia e encontram uma máquina sendo que parece controlada pelo John. Sem nem pensar, eles partem para cima dele e o Flash começa a correr ao redor do John até o chão pegar fogo, enquanto o John tenta falar alguma coisa e de repente o céu começa a pegar fogo. Então o John consegue explicar que ele estava tentando desligar a máquina, porque a máquina estava liberando gases inflamáveis na atmosfera. Sem tempo para discutir, eles são atacados pelos monstros da Locus e começam a apanhar, até que o John faz uma investida contra a máquina e a destrói. Os monstros tentam então fugir por um portal e os heróis vão atrás.
Eles chegam à base da Locus e começam a lutar. Enquanto eles lutam, eles descobrem o plano da Locus, que era unir os continentes em uma nova Pangeia, por assim dizer. Nesse momento, temos uma das maiores demonstrações de poder do Lanterna Verde. Ele literalmente segura todos os continentes do planeta, enquanto os heróis continuam lutando, e o Flash consegue parar o processo do Armagedon. Após isso, os monstros que eles estavam lutando subitamente morrem. Após a vitória, os heróis voltam para a base e perguntam ao John o que tinha acontecido. Finalmente, ouvindo o que ele estava tentando falar. E então que ele explica que ele não tinha feito por mal, nem estava traindo eles. Ele fez porque ele estava com medo, visto que na primeira luta em conjunto deles, eles tinham se orgulhado tanto de ter matado vários alienígenas que eles nem sabiam de onde que tinha vindo, não sabiam nada sobre. E pior ainda, eles mantinham o corpo daqueles alienígenas como um troféu, o que assustou muito ele, já que ele também era um alienígena que tinha acabado de chegar na Terra. Ao ver que meio que ninguém conhecia um ao outro no grupo, eles só conheciam a versão heróica de cada um, o Flash tira a máscara e revela sua identidade. Motivados então, todos os heróis fazem o mesmo e revelam suas identidades civis. Aí, finalmente, se conheceram de verdade. Enquanto isso estava acontecendo, o Snapper aparece todo machucado e conta que o Simon Carr tinha tentado matá-lo. Mas não era o Simon Carr. Ele revela que era o último alien que eles estavam procurando. De repente, então, o alarme dispara e os heróis saem para fora da base para ver o que estava acontecendo. E uma invasão alienígena gigantesca tinha acabado de começar. Era a invasão de Apelax. A história então nos mostra vários heróis sendo derrotados e presos. Superman, o Átomo, o Besouro Azul, os Homens Metálicos, até mesmo o Batman. Eles foram atacados no meio da noite, sem aviso, e foram todos levados até a Ilha dos Falcões Negros, que também tinham sido derrotados. Os únicos que sobraram foram os heróis da Liga, e eles estavam aproximadamente umas 24 horas lutando sem descansar, e se questionando onde todos os heróis tinham ido parar. Cidades estavam sendo destruídas, inclusive Metrópolis. Nos mostra então o Alien Leader, que estava no corpo do Simon Carr, se transferindo para o corpo de um outro alien, e assim então devolvendo a consciência do Simon Carr, que então ele foge, desesperado e assustado, afinal ele não sabia o que estava acontecendo e o mundo estava sendo destruído. E então ele é salvo pelo Vandal Savage, que diz que pode destruir todos os seus inimigos. Eu repito, todos eles. A história volta para os heróis e nós vemos o Flash sendo atacado. E quando ele estava no chão, ele foi ajudado pela Canário e ela dá um beijo nele. Desesperado, eles voltam para a base e descobrem que todas as informações que o John tinha haviam sido roubadas. De surpresa então, os heróis são atacados e imobilizados. Eles são levados para a Ilha dos Falcões e ao chegarem lá, descobrimos que na verdade era tudo um plano dos heróis da Liga. Na verdade eles tinham trocado de identidade com o poder do Anel. Eles então atacam os aliens e libertam os heróis, que ajudam na luta, e todos os heróis estão ali reunidos e determinados a recuperar o mundo. Nesse momento então, temos uma sequência com vários heróis lutando juntos contra os aliens ao redor do mundo. Nos é mostrado inclusive a Iris procurando o Barry, eles se encontrando, e que acaba deixando bem claro para Canário que, na verdade, o Barry já tinha alguém. Enquanto a Canário estava se questionando se ela ia ficar sozinha para sempre, ela é atacada e salva por um alguém. Ela é salva pelo Arqueiro Verde, que aproveita para dar umas cantadas nela. Temos o Simon Carr contando para o Snapper sobre o Vandal Savage e como ele pretende atacar seus inimigos. Quando o Snapper aparece para contar aos heróis, o Vandal Savage aparece por um portal e é contido pelo Lanterna. Porém, não era o Savage. Era o cara de barro sendo controlado pelo Savage. Ele então dá aos heróis uma arma que, segundo ele, pode matar todos os aliens de Apelax e diz que eles precisam matá-los, pois os aliens não vão parar. O Senhor Destino estava criando meio que uma barreira para conter os aliens e ele começou a enfraquecer, porque os aliens começaram a meio que bater na barreira, o que acaba enfraquecendo o Senhor Destino.
Vemos então que o Espectro ele convoca todos os usuários de magia para ajudar, até os heróis decidirem o que eles iam fazer. Porém, não é o suficiente e a barreira toda é destruída. Desesperado, o John liga a máquina, que começa a atacar os aliens mentalmente, de modo apenas a inutilizá-los, já que o John tinha modificado as frequências da máquina. Os heróis, então, que controlam magia, abrem um portal para Pelax e os heróis da Liga se seguram com o John para que a máquina não machuque ele também. E o portal começa a sugar todos os aliens de Apelax para dentro, até que não sobra nenhum mais. Logo após a vitória, os heróis começam a conversar uns com os outros, inclusive o Superman aceita o convite para entrar na Liga, e a história se encerra com uma matéria no Planeta Diário, parabenizando a Liga, e a matéria era escrita por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Clark Kent. No epílogo, então, os heróis começam a discutir sobre entrarem mais membros para a Liga, e todos votam para convidar o Arqueiro Verde. Então, em seguida, vemos quem é o financiador secreto da Liga, que é o próprio Oliver Queen, o Arqueiro Verde. Bom, estou aqui com as minhas considerações finais. Eu gostei muito dessa história do Liga da Justiça no parte 2. Essa história, ela me lembrou muito uns episódios, sei lá, da Liga da Justiça Sem Limites e tal. Foi meio nostálgico, mesmo sem eu nunca ter lido nada sobre a Liga da Justiça, em um quadrinho da Liga da Justiça. A história é muito legal, porque ela apresenta vários grupos de heróis, nos mostram vários heróis já estabelecidos no mundo, inclusive a Sociedade da Justiça trabalhando junto com os heróis da Liga, e até dizendo que eles são ótimos sucessores para a Sociedade da Justiça. E essa história, ela não desenvolve tão bem individualmente cada herói, ela desenvolve mais o grupo e Liga da Justiça no geral, e o universo DC no geral. Ela também traz várias camadas, inclusive toda essa parte dos heróis estarem meio paranoicos com o John, do lance dele ser telepata e tal, toda essa desconfiança. Confesso que dá um pouquinho de raiva quando você tá lendo, porque os caras nem escutam ele, nem perguntam nada pra ele, eles só chegam batendo, e não dá tempo dele se explicar nada. E, mano, por que os caras mantinham o corpo de um alienígena como um troféu em um mundo onde já existem alienígenas, sei lá, tipo o Superman, o Marciano? Ficou meio estranho, mas eu entendi que é pra desenvolver a relação entre eles e tal. Mas fora isso, eu gostei bastante e tal. Fechou bem o arco, tanto do primeiro quanto do segundo. E nos apresenta um dos vilões mais famosos, talvez, do universo DC, que é o Vandal Savage. Eu queria que ele tivesse aparecido mais para lutar contra ele, sei lá, uma porradaria, alguma coisa do tipo. Mas fora isso, eu gostei bem da história, bastante da história. Acho que é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Já tem mais HQs chegando e tal, então vai ter mais vídeo no canal, ok? Não sei muito bem como que vai ser a frequência e tal, mas acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por ter tido paciência até sair os vídeos e tal. Muito obrigado. Compartilha com seus amigos que gostem de histórias em quadrinhos, Liga da Justiça e tal. Acho que é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, fica esperto que vai sair mais vídeos, ativa o sininho do canal, compartilha com seus amigos e acho que é isso. Tchau!